Agora, voltando para quem é do direito, a gente vai bater um papo sobre o artigo 135A, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. O tipo penal descreve uma conduta que é exigir nota promissória, garantia, cheque caução, bem como o preenchimento de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Esse é o tipo penal. A pena é pena menor do que 2 anos, então nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Se a infração de menor potencial ofensivo, cabe suspensão condicional do processo, cabe transação penal. Se estivéssemos diante de uma infração de médio potencial ofensivo, que é aquela cuja pena mínima não é superior a 1 ano, mas a pena máxima ultrapassa o limite de 2 anos da lei de juizados, caberia a suspensão condicional do processo, mas não a transação penal. E se a pena mínima supera 1 ano e a pena máxima ultrapassa o limite de 2, nós estamos diante daquilo que a doutrina chama de infração de maior potencial ofensivo. A verdade é que o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial é crime, e o crime surgiu para combater condutas abusivas de hospitais particulares, que exigiam caução, garantia, cheque caução, nota promissória, além do preenchimento de eventuais formulários, como condição de atendimento de um paciente que estava em uma situação emergencial. O que eu percebo aqui? Eu percebo que para ser sujeito ativo do crime, eu preciso ser administrador ou funcionário do hospital particular. Concorda? Então não é crime comum, não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. Por outro lado, o sujeito passivo é a pessoa que está nessa situação de emergência. O crime é de perigo concreto. Eu preciso demonstrar que efetivamente aquela pessoa foi posta em uma situação de perigo. Mas essa comprovação é simples quando você está diante de uma situação emergencial. O professor Guilherme de Souza Nutti, lembrado pelo professor Rogério Sanches, vai dizer que é preciso que haja um comportamento cumulativo, que o hospital particular exija a garantia, bem como há o preenchimento de formulário como condição para o atendimento médico hospitalar. O professor Rogério Sanches discorda, eu também discordo, e parcela expressiva da doutrina também discorda, no sentido de que é preciso que se exija ou um ou outro, e basta exigir ou um ou outro para a configuração da infração penal. Ou seja, se o hospital exige a prestação da garantia, ou se ele exige o preenchimento de formulário administrativo como condição para o atendimento médico emergencial, já está configurada a infração penal, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Cumpre ressaltar que o parágrafo único trata da hipótese em que da omissão ou do condicionamento de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave ou homicídio, de forma que as penas são majoradas nesse caso. Mas os casos do parágrafo único em que você tem resultado lesão corporal grave ou homicídio são casos de crime préter doloso, porque o sujeito não tinha a intenção de causar a lesão corporal grave, não tinha a intenção de causar o homicídio, mas causou, deu causa culposamente, porque se ele tivesse a intenção de dar causa ao homicídio ou à lesão corporal, você não estaria diante do crime do 135A, você estaria diante do crime do 121 ou do 129 do Código Penal. Digo que quem comete o crime é sujeito que trabalha em hospital particular porque não pode ser em hospital público. Porque o hospital público não pode exigir garantia de pagamento, cheque caução, nota promissória.
Ora, se o hospital público faz essa exigência, se o funcionário público faz essa exigência, podemos estar diante do crime de concussão, que é muito mais grave do que esse crime de condicionamento ao atendimento médico hospitalar. Bom, pessoal, há uma último destaque que eu quero fazer para você, é que a doutrina diverge se o tipo penal, ao dizer que condicionar o atendimento médico emergencial à prestação de garantia ou ao preenchimento de formulário, acobertaria situações também de urgência e não apenas de emergência. E há uma doutrina que diz que sim e há outra doutrina que diz que não. Eu entendo com essa doutrina no sentido de que o tipo penal não abrange as situações de urgência, mas apenas as situações de emergência. A diferença entre situações emergenciais e situações de urgência é que na situação emergencial há necessidade de atendimento imediato. Na situação de urgência, há necessidade de atendimento, ele tem que ser célere, mas não há esse caráter de imediatidade, né? Do imediatismo, né? De que precisa ser atendido naquele exato momento, senão vai morrer. E aí essa seria a diferença entre emergência e urgência. Como o tipo penal fala apenas em emergência, valendo-me então do princípio da legalidade estrita, não há outro caminho que não entender que as situações de urgência não foram acobertadas ou não foram abrangidas pelo legislador. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje e a gente volta amanhã. Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.